O mercado de transferências do Inter começa a agitar sobre possíveis reforços. Nomes que estão na lista do técnico Paulo Pesolano e que podem, nos próximos dias, desembarcar em Porto Alegre, visando os desafios na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Eu te atualizo sobre tudo o que está rolando lá no estádio Beira-Rio depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, sempre pedindo aquela nossa parceria, né? Deixa teu like e te inscreve no canal, a gente tá chegando na marca aí de 130 mil inscritos, falta pouco, hein? Faltam cerca de 500 inscritos pra gente chegar a 129, e aí, bom, né? Depois eu sei que vocês vão ser bondosos comigo e vão se inscrever para não perder nada, né, sobre o Inter, até porque, 2026 vai ser um ano de muitas novidades aqui no canal. Tem muita gente pedindo volta das lives aqui. Eu acho que essa galera, tá com um palpite bem otimista, tá bem? Vamos atualizar, gente. Hoje vou fazer um conteúdo desse vídeo aqui só sobre chegadas. Quase um resumão, da janela de transferências sobre reforços e não sobre saídas. Depois a gente faz um só sobre as possíveis saídas, tá? O primeiro nome que eu quero tratar aqui é sobre Pedro Bicalho, jogador de 24 anos que está no Karabag, do Azerbaijão. E isso mostra, como o Inter está apontando a sua mira para mercados alternativos, até porque vai precisar ser criativo e fugir um pouco da lógica, vista a dificuldade financeira, o Inter dificilmente vai ganhar concorrências com outros times do futebol do Brasil que têm mais dinheiro, que estão numa situação financeira melhor e também com um calendário esportivo melhor. Libertadores, Sul-Americano, o Inter nesse ano disputa só Brasileirão e Copa do Brasil, tá bom? Pedro Bicalho, gente, é um volante, joga como meia também, e o Inter, tá tentando a contratação desse jogador. O que o Inter já sabe, tá? O Karabag não empresta, ele vai só vender. Ainda não há um valor, exato, mas o Pedro Bicalho pode sim retornar ao futebol brasileiro. Para quem não conhece o Pedro Bicalho, gente, formado na base do Palmeiras, passou por vários clubes aí, de Portugal, passou também pelo Vitória da Bahia, teve uma passagem no Cruzeiro, mas a última passagem no Brasil foi no Palmeiras mesmo, tá? E aí está no Karabag, que disputa inclusive a Champions League nesse momento, tá? Então se o Inter quiser avançar, sabe que vai ter que abrir o bolso, ainda não se sabe, o valor. Outro nome que está avançando, e esse aqui eu tenho um palpite que vai ser o primeiro reforço do Inter em 2026, é o centroavante Pedro Raul, jogador que disputou o último Brasileirão pelo Ceará, mas que pertence ao Corinthians. Já contextualizei aqui algumas vezes, tá? Esse molde de negócio, que é, o Corinthians tem um contrato longo com Pedro Raul, não deve aproveitá-lo no próximo ano, até porque agora o Corinthians ganhou um dinheirão com a conquista da Copa do Brasil, deve vender alguns jogadores também, e aí o Pedro Raul vai dar uma aliviada no caixa salarial da equipe do Corinthians. O que me falaram, tá? Pedro Raul tá passando férias em Porto Alegre, o Inter conversa com Pedro Raul já há bastante tempo. A primeira conversa do Inter com Pedro Raul aconteceu lá em Fortaleza ainda, quando o Inter foi jogar contra o próprio Ceará pelo Campeonato Brasileiro, aquele 2-1 com o gol do Ricardo Matias. Ali, o Inter já começou a namorar o Pedro Raul, que tem interesse de jogar no Inter, porque é daqui, quer ficar perto da família, enxerga que aqui, perto da família, perto dos amigos, pode retomar a confiança, e voltar a ser o jogador que foi no Goiás, que foi no próprio Ceará, onde fez aí 17 gols na temporada, sendo 11 no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians está disposto a emprestar, tá? Só que o Inter teria de arcar com uma boa parcela do salário desse jogador. Isso deve acontecer. Resta saber, se chegará uma outra proposta de fora, do Brasil, para que o Corinthians venda o jogador e tenta reaver o investimento, que fez quando comprou ele do Toluca por cerca de 4 milhões de euros na oportunidade, dólares, euros, então tudo isso a gente fica de olho, mas o Pedro Raul sim, é uma possibilidade, chegaria para repor a saída do Ricardo Matias e o Borré permaneceria como titular no primeiro momento, Eu não tô cravando a permanência do Borré, mas a ideia é essa, tá? O Inter, mesmo que contrate o Pedro Raul, vai atrás de outro centroavante. Quero lembrar, gente, que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, terminou a temporada no Brasil, mas tem muito jogo rolando. Tem jogo de Champions League, tem jogo da Premier League, tem jogo do Campeonato Alemão. Para quem gosta de se divertir no cassino da KTO, tem muitos jogos legais lá. Lembrando sempre, que a aposta é para você se divertir, não é para você ficar rico, não é para ganhar dinheiro. É realmente, para você jogar com responsabilidade, tá bom? Então, kto.bet.br, lembrando sempre uma casa proibida para menores de 18 anos. Então, se você é maior de idade, faça seu cadastro.
que a KTO tá te esperando, tá bom? Vamos falar sobre Luiz Gustavo, porque é outro nome, né, que eu trouxe pela manhã e que aparentemente o Inter está avançando conversas com este jogador. Não preciso apresentar o Luiz Gustavo aqui, né, volante veterano já, né, experiente, 38 anos de idade, passagens, né, pelo São Paulo agora recentemente, seleção brasileira, Bayern de Munique e assim vai, né, a trajetória incrível aí do Luiz Gustavo. Ele está livre desde que decidiu não renovar com o São Paulo tá uma bagunça tremenda, né, tanto é que o Luiz Gustavo, nesta temporada mesmo, deu uma declaração muito forte depois de ser goleado pelo Fluminense por 6-0, apontando erros da diretoria, e isso pegou muito mal, né? Ele ficou com a imagem muito desgastada internamente, e até por isso, né, se optou pela não renovação deste jogador. Então, é bem provável, tá, que o Luiz Gustavo ouça o projeto do Inter, ele tem interesse de permanecer no Brasil, pelo que eu pude apurar também, o futebol grego, né, procurou o Luiz Gustavo, mas ficar no Inter seria algo positivo. O Mirassol também procurou, né, o jogador, lembrando que o Mirassol tem como executivo o Paulinho, aquele ex-Corinthians, ex-seleção brasileira também, parceiro do Luiz Gustavo na seleção brasileira, e aí teria um approach, né, do Mirassol para levá-lo. Então, há uma concorrência aí do Mirassol pelo Luiz Gustavo, e o avanço do Inter vai depender, né, do aval do Pesolano, né, do professor uruguaio que chegou recentemente. Outra situação de mercado envolve Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, né, que hoje está recuperado de uma lesão, né, o Palmeiras que ganhou justamente a concorrência do Inter quando levou Bruno Rodrigues ainda da Tombense, depois de se destacar no Cruzeiro na temporada de 2023, o Inter ia contratar esse jogador a pedido do então técnico Eduardo Cudê, acabou que não avançou, e o Inter então, né, está fazendo um movimento novamente, porque sabe que o Bruno Rodrigues perdeu espaço, o Palmeiras teve muitos vices-campeonatos e vai passar por uma reformulação de plantel, já vendeu o Aníbal Moreno para o River Plate, né, deve promover a saída de outros jogadores, o que já aconteceu no ano passado, né, a gente viu a saída do Marcos Rocha, o Mike acabou saindo também, então é um cenário, né, de reformulação também do plantel do Palmeiras. E o Bruno Rodrigues é um desses jogadores que pode acabar saindo. O Bruno Rodrigues trabalhou com o Paulo Pesolano no Cruzeiro em 22 e 23, na Série B, onde ele volta, né, para a Série A o Cruzeiro, e também naquele começo, né, de estadual, onde o Bruno Rodrigues chegou até ser ala com o Paulo Pesolano, tá? Então, é uma possibilidade. O Inter inicialmente gostaria de um empréstimo desse jogador, que estaria num clube grande, estaria com ritmo de jogo, diferente do que acontece no Palmeiras, talvez até voltando à vitrine, né, para que ele seja negociado nesse momento. É uma boa relação, né, entre Alessandro Barcelos e Leila Pereira. Pode ser que avance, tá? É um nome que a gente não pode descartar. Pra gente fechar, quero tratar sobre Paulo Dias, né, o zagueiro chileno, né, que está no River Plate e que foi oferecido pelo próprio River ao Internacional porque o River tem interesse em Alexandre Bernabei. E a ideia do River era fazer uma proposta financeira na casa de 5 milhões de dólares e colocar alguns jogadores para negócio junto, entre eles o Paulo Dias. Só que o Paulo Dias, gente, ele tá em baixa no River Plate, já foi, né, titular absoluto, muito querido pela torcida do River, mas desde que ele falhou num clássico contra o Boca, ele vem, né, sendo bem criticado e também, né, decaiu bastante o seu nível técnico, tá? Recentemente o Paulo Dias recusou uma proposta do Inter Miami, o que gerou até um certo espanto nos argentinos, porque teria sido um convite do Messi e ele optou por não ir, né, ao Inter Miami, e tem algumas sondagens para voltar ao futebol chileno. O River tem, né, no Paulo Dias uma multa rescisória de 8 milhões de euros, ou melhor, 10 milhões de euros. Só que isso aqui é só uma proteção, né? Ninguém vai pagar 10 milhões de euros pelo Paulo Dias. Mas é um nome, né, que o River está disposto a negociar e liberar, né? Porque vai perder espaço, é um salário que acaba pesando, né, na realidade do River Plate, e o Inter, né, é um clube que eles entendem que poderia ser uma porta aí para o zagueiro chileno. E aí, gente, muitos nomes, quero saber qual que tu aprovou, qual que tu não aprova, deixa teu comentário aqui que eu vou responder a maioria de vocês, tá? Tô sempre de olho aqui nos comentários, não esquecendo, né, deixa teu like e não esquece de te inscrever aqui no canal pra gente bater a nossa meta de 130 mil, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!